Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, vamos estar nessa manhã fazendo nossa aula da Escola Bíblica, né? A penúltima aula do trimestre, e dessa vez vai ser uma aula online, porque todos já sabem, estamos passando por um momento de muita crise e por um momento de muita calamidade no sistema de saúde de Brasília, principalmente no Brasil como um todo. Muitos irmãos, né, infelizmente, estão passando por essa situação do Covid, estão com seus entes queridos internados, passando por diversas necessidades. Então, nesse momento, coube ao conselho da igreja, coube à liderança da igreja definir para que nós venhamos estar nesse momento, nesse período pelo menos, fazendo as atividades da igreja de forma online, né? Fazendo as atividades da igreja de forma remota, para salvaguardar a segurança e a saúde de todos os irmãos. Então é importante que nesse momento os irmãos venham entender esse fato, e a igreja está entendendo, está aceitando muito bem, né? Está recebendo muito bem, e excepcionalmente hoje a gente vai estar transmitindo essa aula online. Tem as partes boas, né? As partes boas de transmitir essa aula online é que você pode depois voltar a consultar, você pode parar a aula num comentário, numa passagem bíblica que você queira dar mais ênfase, você pode ver, você pode rever, pode compartilhar a aula ou vídeo com teu amigo, com teu irmão de outra igreja, de outra denominação, ou até mesmo aquele irmão que por motivo de trabalho ou por mais diversos motivos não podem estar presencialmente na EBD. Numa situação de aula online, eles podem estar usufruindo, né? Especialmente nesse período da Covid, os irmãos que estejam contaminados, que estejam se recuperando, também podem estar assistindo essas aulas online. Então, excepcionalmente hoje, a gente vai estar dando continuidade à nossa sequência de estudos, nossa penúltima aula sobre esse grande tema que a gente está vendo. E sexta-feira que vem, a previsão é que voltemos às atividades normais da igreja, e a depender, lógico, do cenário que vai estar na saúde de Brasília. Então, a igreja vai voltar a se reunir, o conselho vai voltar a se reunir e vai decidir se vai continuar as atividades de forma EAD ou vai voltar presencial. Nós da Escola Bíblica, a gente está aí, a gente está disposto, a gente está disponível a fazer da melhor maneira que for ficar definido para a liderança da igreja. Hoje, excepcionalmente hoje, vamos fazer essa aula online, e fiquem ligados nas redes sociais da igreja em relação à volta ou não das atividades presenciais, né? Dando continuidade à nossa sequência de aula, para você que não estava indo na Escola Bíblica, para você que por algum motivo ali faltou algum momento da escola, a gente nesse trimestre que acaba na semana que vem é a última aula desse trimestre, vamos estar falando sobre estamos falando sobre pentecostalismo. Nosso tema da nossa lição é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então estamos estudando durante 3 meses, janeiro, fevereiro e março, sobre o verdadeiro pentecostalismo. E a gente estudou sobre muitos temas extremamente relevantes, né? Estudamos sobre o Espírito Santo, estudamos sobre o batismo do Espírito Santo, sobre a atualidade dos dons espirituais, sobre a ordem, a reverência no culto, estudamos sobre a palavra de Deus, a importância de se estudar, a importância da palavra de Deus, estudamos um pouquinho sobre a história do movimento pentecostal, estudamos um pouquinho sobre a história do pentecostalismo como um todo. Então a gente tem estudado muito sobre diversos assuntos importantes para nós como uma igreja pentecostal, como nossa identidade pentecostal, assuntos que são importantes para a nossa vida, né? Estudamos sobre ética, sobre cura, sobre fervor espiritual e segue relação. Na semana passada, nós estudamos sobre o evangelismo, sobre compromissados com a evangelização. Tivemos uma aula extremamente proveitosa sobre a importância da evangelização. E seguindo a ordem natural dessa aula, hoje o tema será sobre o discipulado. O tema da nossa aula de hoje é sobre a urgência do discipulado. A gente, ao estudar a evangelização, na semana passada, a gente percebeu que a evangelização, a grande comissão, ela vem acompanhada do discipulado. Então, o evangelismo, ele é saudável, ele é 100% feito, ele é feito aos moldes da grande comissão, quando ele é seguido e acompanhado pelo discipulado. Então, o discipulado é algo importantíssimo, é algo imprescindível
para a igreja, para o crescimento da igreja, para a manutenção da igreja, para o desenvolvimento da igreja, para o desenvolvimento especialmente dos crentes, né? Para o desenvolvimento das pessoas na fé. Então, o discipulado é algo que é urgente na nossa comunidade de fé. E se a gente quer ter e ser reconhecida como uma comunidade saudável, uma comunidade com saúde, uma comunidade que cresce de verdade dentro do plano, dentro do propósito de Deus, nós precisamos ter uma igreja compromissada com o discipulado. E aí, logo de cara, é importante a gente desfazer alguns mitos. O discipulado ele é importantíssimo para o novo convertido. Isso aí é ponto batido. Mas o discipulado ele não é apenas para o novo convertido. O discipulado é algo que é necessário ser feito constantemente para todos. Todos necessitam ser discipulados. Todos precisam ser discipulados. Todos precisam ser ensinados a como seguir a Cristo. Todos precisam ter uma liderança, um discipulador. É importante. Isso independentemente se você é novo convertido ou se você está muito e muito tempo nos caminhos do Senhor. É necessário. Então, o primeiro mito que a gente vai desfazer da nossa cabeça inicialmente é essa ideia de que discipulado é coisa de novo convertido. Discipulado é coisa de cristão. É coisa de imitador de Cristo. Discipulado é coisa de crente, é coisa de quem quer imitar a Cristo. Discipulado é coisa de quem quer crescer no Evangelho. E isso não importa se você é o cara que se converteu no culto do último domingo ou se você é o pastor que está há 35 anos na igreja. Todos necessitam constantemente do discipulado. Então, esse é o tema. Você percebe que é algo urgente? Então, o tema de hoje é a urgência do discipulado. Os pentecostais, o que marca o pentecostalismo, a atualidade dos dons espirituais, essa doutrina do batismo do Espírito Santo subsequente à conversão e como consequência desse derramar do Espírito Santo, a igreja de Atos, uma igreja cheia do Espírito Santo, a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, é uma igreja que evangelizava. A igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, é a igreja que evangeliza. Então, eu tendo a pensar que uma das marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja saudável, é a evangelização, consequentemente, o discipulado. Então, daí cresce, daí vem a urgência do discipulado. E assim como foi falado no último domingo, na questão do culto de missões, e também vou me apropriar das ideias ditas na pregação de domingo passado, é um tema que deixa a gente um tanto quanto envergonhado. Porque a gente vê que poder estar fazendo muito mais. E vê que a gente está muito aquém do que a gente deveria fazer à luz da palavra. Mas sempre é momento de mudar, sempre é momento de você reorientar a sua rota, sempre é momento de você se avaliar e se analisar a si mesmo, examinar a si mesmo, o teu fazer do evangelho, a tua maneira de se comportar como servo de Deus e a partir desse autoexame você reorientar a sua vida espiritual. É para isso que a gente está aqui nessa manhã, para que a gente venha estar crescendo espiritualmente. Antes de começar a análise em si, vamos fazer uma oração. Nessa oração a gente quer pedir para que o Espírito Santo venha guiar o nosso aprendizado, guiar o nosso ensino, guiar o nosso estudo e colocar também nas mãos do Senhor essas pessoas que estão passando por essa dificuldade, por esse momento de tribulação em virtude dessa pandemia. Amém? Nos acompanhe a oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos aqui em Tua presença, unidos, meu Pai, para poder estudar a Tua palavra, mesmo que à distância, mesmo que cada um em seus lares, mesmo que cada um em seus dispositivos ou no seu trabalho, mesmo que afastados fisicamente, mas unidos em um mesmo espírito, unidos em um mesmo propósito, buscando entender o que o Senhor tem, meu Pai, para a nossa vida, o que o Senhor tem para a nossa igreja, o que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai. Venha guiar, Senhor, o nosso estudo, venha iluminar a nossa mente, venha iluminar os nossos pensamentos, que através do Seu Espírito Santo, meu Pai, que as verdades do Teu Evangelho vão ficar claras aos nossos corações, Deus. Coloca também a vida de cada irmão que está nas suas casas, se resguardando, se protegendo, meu Pai. Coloca também a vida de cada irmão, de cada pessoa, de cada ente querido, dos nossos irmãos que estão contaminados, que estão se recuperando dessa pandemia, meu Pai. As pessoas que estão internadas, que o Senhor venha estar ali visitando, o Senhor venha estar ali, meu Pai, trazendo a cura, trazendo renovo, trazendo a libertação, meu Deus. E que eles brevemente possam estar no nosso convívio de novo, Pai. E que eles brevemente possam estar em nossa comunhão, possam estar junto conosco novamente, Deus.
Continue conosco, Pai, nessa manhã, nos guardando, iluminando nossa mente, nosso entendimento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Para começar nosso estudo, vamos ler aqui a passagem clássica da Grande Comissão. Um trechozinho dela. Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. Mateus 28, do versículo 16 ao versículo 20. A palavra do Senhor diz o seguinte: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nessa passagem é a clássica passagem da Grande Comissão. A Grande Comissão é esse ordenamento que Jesus Cristo faz para que os seus discípulos, para que a igreja vá e pregue o evangelho, para que a igreja vá e faça discípulos de todas as nações. Então daí a gente já vê esse ordenamento para o pregar, para o evangelizar, para o fazer missões. Essa é a Grande Comissão. A Grande Comissão é quando a igreja está imbuída, ela participa dessa missão de Deus, desse chamado de Deus. Deus, ele tem uma igreja, que é a igreja dele, para a sua missão. Então ele tem essa missão. Nós servimos a um Deus que é um Deus que ele envia, é um Deus enviador, é um Deus missionário, é um Deus que ele se fez, ele se revelou até nós. Ele enviou o seu Filho, ele enviou o Espírito Santo. E o Pai, Filho e o Espírito Santo juntos enviam a igreja ao mundo para que a igreja venha anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas. Esse é o conceito de Missio Dei. Essa é a Missio Dei, é a missão de Deus. E essa missão que Cristo ele convoca a igreja a fazer parte dela. Fazer missões é isso, é estar imbuído na missão de Deus, nesse envio de Deus. Então, esse trecho que a gente leu, ele é a Grande Comissão. E como ficou bem explícito no texto, o discipulado ele faz parte da Grande Comissão. O ensino, o discipulado, o ensino, o fazer discípulos, o ensinar pessoas, o pregar o evangelho, ensinar pessoas a seguir nos passos de Cristo, faz parte da Grande Comissão. E algo que nos impulsiona, algo que deve mexer com o nosso coração, é que não é algo opcional, é um mandamento, é uma ordem. Não é algo opcional. Se nós queremos ser igreja, se nós queremos ser a verdadeira igreja, a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que ir, a gente tem que fazer discípulos de todas as nações, a gente tem que pregar o amor de Deus e discipular. Então a gente vê ser discípulo e discipular. Então a gente vê esse ordenamento. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, qual é a principal finalidade do discipulado? Desenvolver o crescimento espiritual nos irmãos. A ideia do discipulado não é que a pessoa fique um eterno dependente daquele líder ou daquele discipulador que está ali orientando. Não. A ideia é que aquela pessoa venha estar amadurecendo. Existem diversos meios de discipulado. Existe o discipulado feito para o novo convertido. Existe o discipulado feito em grupo, em pequenos grupos, e a igreja ela está tentando ofertar isso. Nós, departamento de jovens da igreja, estamos tentando organizar essa situação. Tem um discipulado feito com um a um, tete a tete, um a um, que pode ser feito com um amigo seu, pode ser feito diretamente com o líder, pode ser feito com alguém de sua confiança. Tem um discipulado contínuo, que é os eventos normais da igreja, atividades rotineiras da igreja. Ou seja, quando você vai no culto de domingo, por exemplo, através de uma pregação, através da comunhão, ali também está desenvolvendo o discipulado. É uma espécie de discipulado. Tem nossa igreja especificamente, tem lares de paz, você tem um aconselhamento, você tem as lideranças que estão dispostas ali a orientar, a acompanhar, a aconselhar. Então, todas as atividades desenvolvidas no âmbito da igreja, elas têm um caráter discipulador.
Mas existem algumas atividades específicas que a depender da sua necessidade, a depender de situação a situação, também são discipulado. Então, um culto de domingo à noite faz parte de um discipulado? Bem, dependendo da nossa visão, ele sim faz. Ele tem o objetivo de ajudar a pessoa a andar nos caminhos do Senhor? Ele tem o objetivo de amadurecer os crentes, de encorajar os crentes? Então é uma espécie de discipulado. Tá entendendo? Como é que toda a igreja ela deve estar imbuída, e todas as atividades da igreja têm que ser imbuídas no amadurecimento do crente, em fazer o crente, fazer o cristão, ou ajudar o cristão e nos ajudarmos um ao outro a crescer nos caminhos do Senhor. Uma aula dessa da escola bíblica e a própria escola bíblica dominical é uma grande forma de discipulado. Quando você divide por classes e você dentro da tua faixa etária, dentro do teu intelecto, da tua maturidade, você divide sua classe, você comenta a EBD, você estuda a Bíblia, você participa, troca experiências com o teu irmão, isso também é um discipulado, é uma forma de discipulado. Estamos focados nas pessoas e sempre focados nas pessoas, né? Também é discipulado. E o objetivo é esse, é fazer com que as pessoas venham estar aos poucos amadurecendo na fé cristã, para que a gente chegue numa maturidade cristã, numa maturidade da fé. Então, entendeu? Discipulado, seguir, né, é crescer espiritualmente, é ajudar pessoas, tem um viés de ajudar pessoas, é seguir a Cristo e ajudar pessoas também a seguirem a Cristo. Esse é basicamente o conceito de discipulado. Outro texto que a gente vai ler também agora se encontra em Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o 47. Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Nos acompanhe. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a gente vê meio que um panorama da igreja primitiva, um panorama que aconteceu logo após o derramamento do Espírito Santo naquela igreja. Os versículos que chamam a nossa atenção aqui, principalmente para o nosso estudo em questão, é o versículo 42 e também o versículo 47. O 42 explica das bases do discipulado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui você consegue ver mais ou menos o que o autor das lições bíblicas chama de o tripé do discipulado. Quais são as 3 bases do discipulado? Palavra, comunhão e serviço. Palavra, comunhão e serviço é o que o autor das lições bíblicas traça e chama do tripé do discipulado. Mais para frente vamos estar falando especificamente sobre cada um desses que compõem esse tripé. O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo que ensine e pessoas dispostas a aprenderem com o objetivo de atingir a estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 14, vai estar falando um pouco mais sobre esse crescimento espiritual do crente. O autor fala aqui que é necessário que tenha alguém experiente e idôneo e pessoas dispostas a aprender. Para que haja um discipulado verdadeiramente sadio, é necessário que num polo esteja alguém experiente, alguém idôneo, algum discípulo, alguém sincero, aconselhando e discipulando alguém que tenha a disposição para estar aprendendo, a humildade para estar aprendendo e querendo seguir os passos dele, os passos de Jesus, os passos de Cristo. Note que sempre o norte e sempre a referência é Cristo, né? Aquela passagem que o apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha só, a referência que ele está dando e a ênfase que ele está dando, onde ele está amarrando o exemplo? Em Cristo. Imite ele, à medida que ele imita Cristo. Então você começa a ver que o foco do discipulado realmente é Cristo.
É tudo por ele, né? É por ele. Sou discípulo dele. Eu imito a ele. Meu exemplo é ele. Lógico, eu vou ter pessoas, líderes, que vão me auxiliar nessa caminhada. Pessoas, amigos às vezes, colegas, amigos, que vão me auxiliar nessa caminhada, né? Amigos idôneos, amigos experientes, aquele amigo um pouco mais experiente que você, aquele amigo que você aconselha, mas que às vezes também te aconselha. São vários tipos, mas de pessoas que sejam idôneas, e ambos seguindo a Cristo. A partir do momento que eu percebo que aquela pessoa que está comigo, ou aquele meu discipulador, aquela minha pessoa, ou aquela pessoa não está afim mais, né? Não quer seguir a Cristo, não está seguindo os passos de Cristo, que Deus ele me mostra isso em meu coração, eu tenho que repensar, eu preciso conversar com ela, eu preciso reorientar ela, e vai ser a minha vez de discipulá-la, a minha vez de chamá-la à responsabilidade. Então, o discipulado é isso, o ensino bíblico mostra isso. Quem sabe que tem uma pessoa sincera, uma pessoa idônea, aconselhando e discipulando uma pessoa que quer aprender, uma pessoa que quer crescer nos caminhos do Senhor. O nosso mestre por excelência é o Senhor Jesus. Ele é o nosso mestre por excelência. Ele é o nosso maior exemplo. É o Senhor Jesus. Espere-se que os crentes mais experientes atuem no sentido de ensinar os mais novos a imitarem o nosso Senhor e Salvador. E é nisso que consiste o discipulado, nessa imitação de Cristo. Discipulado é a doutrina da imitação de Cristo. É tentar e buscar fazer o que Cristo fez, ou seguir os passos dele, né? Tem um livro que o pastor Silvio ele gosta muito, ele sempre indica, né? Que é nos seus passos o que faria Jesus, né? Muito interessante esse livro, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Mas nesse momento eu gostaria de chamar para outro lado também desse papo. É bom você projetar o que Jesus faria que estivesse no teu lugar? Interessante. Mas mais interessante do que isso é você olhar para a palavra de Deus e tentar se espelhar naquilo que Jesus realmente fez. O que ele de fato fez. Qual foi a conduta dele que pode ser aplicada no meu dia a dia e que me compele a agir também. O que ele faria? Sim, mas de fato o que ele fez. E é aí que é a base do discipulado, na imitação, baseado na atitude e naquilo que Jesus Cristo de fato fez. Fica para nossa reflexão. Discípulo. O termo discípulo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Então, sempre que você vê nos evangelhos a palavra discípulo, a maioria das vezes dela vai estar se falando aos seguidores de Jesus. Disso segue-se que discipulado é o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o crente desenvolver-se espiritualmente. Então, esse é o discipulado, é um ensino bíblico para que o crente venha estar se desenvolvendo. É aquela atividade, aquele meio que vai fazer com que o crente venha crescer espiritualmente. Baseada onde? Principalmente nos nossos textos básicos. Mateus 28, que a gente leu, Atos 2, a gente leu. A gente vai entender como é que funciona esse discipulado. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida. Área espiritual, área emocional e área social. Então, o discipulado é isso. É orientar o crente a viver e a imitar Cristo. É o crente ser discípulo é imitar a Cristo. É deixar com que o evangelho tome conta da sua vida. E a gente tem batido muito nessa tecla. Durante vários trimestres ou várias lições. A gente tem se dedicado a falar, gente, o evangelho, ele tem que estar em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Espiritual, é lógico. E primeiramente, o evangelho ele toca a tua área espiritual. Ele muda a tua relação com Deus, ele te reconcilia com Deus. Nós temos o ministério da reconciliação, ou seja, quando a gente aceita Cristo como único, suficiente Salvador, nós somos reconciliados com Deus. E começamos a pregar essa reconciliação a outras pessoas. Mas, lógico que o ministério, o discipulado e ser discípulo envolve nossa vida espiritual com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas também, o ser discípulo de Cristo afeta a tua área emocional. Afeta a sua área social, a sua área pessoal, a sua área sentimental.
Durante muito tempo, a gente tem tido a ideia de que o ser humano ele é dividido em três partes, né? Espírito, alma e corpo, né? Ok, não vamos entrar na discussão se são três partes, se são duas partes, mas nós somos divididos, nós temos nossas partes, a parte corpórea, a parte de alma, a parte emocional, a parte espiritual, sim, mas o ser humano, ele é uno. O ser humano, ele é holístico, ele é integrado, né? De forma que nós somos, ser humano é ser um ser físico, que nós somos físicos, nós temos nosso corpo, nós temos nossa alma, temos nosso espírito e isso integrado. De forma que o que afeta uma coisa pode afetar a outra. O que afeta a parte espiritual pode afeta a parte física. O que afeta a alma, o que afeta os sentimentos, afeta a parte espiritual, afeta a parte física também. A tua salvação, ela não afeta somente teu espírito, ela afeta teu corpo, modifica teu corpo, modifica a sua alma. Então o evangelho de Cristo é um evangelho também integral. É um evangelho que afeta o ser humano como um todo. E ser discípulo de Cristo, o verdadeiro discipulado, é um discipulado que afeta todas as áreas de sua vida. Não existe o cara ser discípulo de Cristo e falar, não, eu sou discípulo de Cristo quanto às coisas espirituais. Como assim? E o que é o espiritual na cabeça dessa pessoa? É estar na igreja todo domingo, estar na igreja toda quinta, estar na igreja jejuar 10 vezes por mês, fazer as orações e tal. Ok, isso para ele é o espiritual. Mas no trato dele com a esposa, no trato dele com o filho, no trabalho, né? Na parte emocional, nos sentimentos, ele não enxerga isso como espiritual. E aí ele deixa uma grande área da vida dele a parte do evangelho, ou seja, tem a parte subjetiva, que é a parte espiritual, e tem a minha parte social, minha parte emocional, que o discipulado não vai tocar. Não. O evangelho é tudo. Espiritual é tudo. Ele vai tocar tudo, ele vai mudar toda a sua vida. E tudo é espiritual. A maneira como você trata tua esposa, teu filho, a maneira no trabalho, teu convívio no trabalho, teu momento no trabalho, as tuas emoções. Isso é o discipulado. O discipulado, ele é entender que o evangelho vai integrar, vai mexer no homem como um todo. E é aquele lema do evangelho integral. É o evangelho todo. O evangelho todo para o homem todo e para todo homem. O evangelho todo para o homem todo e para todo homem. Como assim? O evangelho todo. Eu não vou mexer em parte. Eu não vou adaptar. Eu não vou omitir. Eu vou pregar e vou tentar viver todo o evangelho. O homem todo é entender que o ser humano, ele é um ser holístico. Ele é composto da parte espiritual, da parte física, social, emocional, sentimental. Esse evangelho vai abranger todas essas áreas. Se eu sou discípulo de Cristo, eu deixo Cristo governar sobre todas essas áreas. Eu permito que ele seja Senhor sobre todas essas áreas. E para todo homem e todos os homens. O evangelho tem que ser ofertado de forma integral para todos os homens. Os próprios 10 mandamentos, o cerne dos 10 mandamentos, amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a si mesmo. Olha só essa dimensão vertical, espiritual e a dimensão social. Tu vê que é de forma integral. Olha que interessante isso, olha que legal. Então a gente vê que o discipulado ele também serve para isso, para integrar todas essas partes. O discipulado saudável. Então, o conceito de discípulo e discipulado, eles estão intimamente ligados. Eles estão relacionados um com o outro. Estão intimamente ligados um com o outro, né? E ligados ao ministério de Cristo também. Então, discípulos e discipulados estão ligados ao ministério de Cristo. Ser cristão, e se nós queremos de fato ser verdadeiros cristãos, nós temos que ser discípulos de Cristo. O verdadeiro cristão, ele é um discípulo de Cristo. O discipulado está intrinsecamente ligado ao ser cristão. Jesus não somente fez discípulos, como também incentivou, como já falamos, que os seus discípulos fizessem outros discípulos, espelhando-se sempre em quem? Em Jesus, em suas ideias, com seu comportamento, e realmente imitando aquilo que ele havia feito. Então, essa é a ideia do discipulado. Discípulo e discipulado estão muito ligados ao ministério de Cristo. Ser cristão é ser discípulo. Ser discípulo é seguir a Cristo e também é ser discipulado.
Ser discípulo é discipular quando você atingir a tua maturidade. É você influenciar outras pessoas a seguirem a Cristo. A seguir a Cristo e fazer seguidores de Cristo. Então, no sentido geral, o discipulado ele tem dois sentidos. Quais são os dois sentidos do discipulado? Primeiro sentido do discipulado, seguir a Cristo. E o segundo sentido do discipulado, ajudar outros a seguir a Cristo. Então, esses são os dois sentidos do discipulado. Seguir a Cristo e ajudar outras pessoas a seguirem a Cristo. Né? Seguir a Cristo, ou seja, imitar Cristo, imitar o que ele fez, seguir os passos dele. E ajudar outros a seguirem a Cristo é ajudar outras pessoas a imitarem e a seguirem, a seguirem nos passos de Cristo. Então, até agora, a gente chegou à conclusão de que, de fato, ser discípulo de Cristo é imitar a Cristo. Ser cristão é ser discípulo. Essas são as bases. Né? O discipulado é você ser discípulo, e o discipulado é você estar junto com alguém, ou com a liderança, ou estar numa igreja, e você ser compelido, e você ser ajudado a cada dia ser mais parecido com Cristo. Ser discípulo de Cristo é cada dia você olhar o seu exemplo e imitá-lo. Isso é ser discípulo, isso é o discipulado. Sendo que, se eu quero seguir a Cristo, eu tenho que seguir a Cristo nos moldes dele, da maneira que ele determinou. E a gente vai olhar para o texto bíblico agora, vai olhar para a passagem bíblica, vai olhar para as escrituras, e a gente vai ver que tem uma passagem que deixa claro alguns critérios para se seguir a Cristo e para ser discípulo de Cristo. Não é de qualquer maneira, como o pessoal gosta de falar, não é de qualquer maneira. Temos critérios. A gente tem que seguir a Cristo nos moldes dele, da maneira que ele quer que nós sigamos, da forma que ele quer que nós sigamos a ele. Não é de qualquer jeito, não é do meu jeito. Não, eu vou seguir a Cristo da minha forma, da minha maneira. É o meu evangelho, é a minha maneira. O evangelho segundo escreveu Léo, né? Tem o evangelho segundo escreveu Maria e tal. Não, é da maneira que ele escreveu, da maneira que ele quer. Então vamos para o texto bíblico. Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 35. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. A gente vai ver algumas condições para ser discípulo de Cristo. Lucas 14, 25. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha só a ênfase. Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, filhos e filhas, irmãos e irmãs, e a vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não é digno de mim. Não pode me seguir. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos as que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou na construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10 mil pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20 mil? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de resgatar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, olha só as condições. Nessa tradução, deixa muito clara que algumas condições que o próprio Jesus Cristo pôs para aquele que quer ser discípulo verdadeiro dele. Primeira coisa, Cristo exigiu um certo tipo de amor. Quando ele fala: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele exigiu, primeiro, um certo tipo de amor. Segundo, um certo tipo de sofrimento. Quando ele diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
E terceiro, ele exigiu renúncia, um certo tipo de renúncia. Quando ele fala, versículo 33, assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Cristo exige um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de renúncia. São as condições que o próprio Cristo colocou para aquele que quer e deseja ser considerado verdadeiro discípulo dele. Um certo tipo de amor. Como assim? Que amor é esse? Só Deus pode ser amado mais do que a família, mais do que a nós mesmos. E Deus, ele pode e deve ser amado mais do que isso. Se alguém ama alguma dessas coisas mais do que a ele, não é digno dele. Note-se que o problema não é em amar a família. O problema não é em amar os amigos. O problema não é em você amar as pessoas. O problema é você amar as pessoas mais do que você ama a Deus. E para isso, sim, não pode ser um discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo, ele ama a Deus acima de todas as coisas. A Deus acima de todas as coisas. Como assim? Você não pode amar. Como eu posso amar mais o meu filho, amar mais o meu marido, amar mais a minha esposa, amar mais o meu pai, minha mãe, amar mais a pessoa do que a Cristo? Quando eu coloco ela literalmente acima, né? Quando eu coloco ela como a razão do meu viver, quando eu coloco ela, quando eu prefiro agradar a ela, agradar essa pessoa do que agradar a Deus. Quando eu estiver nessa sinuca de bico, escolha sempre agradar a Deus. O problema não está em amar. O problema está no lugar que essa coisa ou essa pessoa está. Agostinho, ele fala claramente isso. Agostinho, ele entendia que todo pecado, ele é uma inversão de valores em relação ao amor. O pecado está em amar mais aquilo do que ao próprio Deus. Por exemplo, o pecado da ganância, o pecado dessa cobiça por essas coisas financeiras, está em você amar mais a parte financeira do que o próprio Deus. Em você amar mais, se amar mais do que amar o próximo, do que amar a Deus. Você coloca o seu interesse acima daquilo que Deus quer. Então você começa a perceber, né? Daí é para dar diversas aplicações sobre o que é amar mais as pessoas do que a Deus. E é disso que Cristo está falando. Se você quer ser discípulo de Deus, você deve amar Ele acima de todas as coisas. Ou seja, o que deve reger, mais uma vez a gente volta naquilo, o que vai reger a maneira como você cuida das coisas é o amor que você tem a Deus, primeiramente Deus. E a partir do Evangelho você vai ordenar e você vai amar todas as coisas. O Evangelho, ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. E é isso, e essa é a beleza do Evangelho. E essa é a beleza de ser discípulo de Cristo. Então, ser discípulo de Cristo exige um certo tipo de amor. Ser discípulo de Cristo, como eu falei, amor, sofrimento e renúncia. Amor, sofrimento e renúncia. Ser discípulo de Cristo exige um certo nível de sofrimento. Quando ele fala, toma a sua cruz e me segue, aquele que não tomar a sua cruz não é digno de ser meu discípulo. Naquele momento, naquele texto, o que a cruz significava? Cristo ainda não tinha morrido. Cristo ainda não tinha se entregado. Mas o que a cruz naquele momento para os discípulos ali significava? A cruz, ela significava rejeição. Significava humilhação. Quando isso acontece por diversas vezes, por seguir a Cristo, nós vamos sim sofrer perseguições. Nós vamos sim sofrer rejeição. Vamos sim ser muitas vezes colocados como uma pessoa de segunda ordem. Vamos ser rejeitados pela sociedade. A gente vive num mundo que é hostil ao Evangelho. A gente vive em relações com muitas pessoas que vivem uma vida que não levam em consideração a Deus, que vivem uma vida em rebelião contra Deus. E por assumir a Cristo, por ser discípulo de Cristo, vamos sim passar por alguns tipos de sofrimento. O discipulado de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em um mundo que nega o Evangelho, em um mundo que vive em rebelião contra Deus. E isso é ser discípulo de Cristo, é viver nesse mundo, é sofrer. Mas existe um contraponto nessa história. Esse sofrimento, o sofrimento que advém em nossa vida por sermos um discípulo de Cristo, é o sofrimento que decorre do fato de seguirmos a Cristo. É esse tipo de sofrimento, esse tipo de perseguição. Não vamos banalizar,
né, e algo que foi muito bem falado no último culto de missões que nós tivemos. Ser perseguido por amor de Cristo. Não é via de regra, porque alguém falou mal de você, porque alguém não te deu um bom dia, não te deu uma boa tarde. Não, você tem que ver o motivo, a motivação. É por ser seguidor de Cristo? Se for, esse é o sofrimento que o discípulo eventualmente vai passar. E por último, e não menos importante, ser discípulo de Cristo implica um certo tipo de renúncia. Ser discípulo de Cristo é renunciar. Renunciar às coisas. Renunciar muitas vezes um tipo de comportamento. Renunciar muitas vezes uma atitude. Renunciar. E a renúncia mais difícil de fazer é a renúncia do próprio eu. É a renúncia de mim mesmo. É a renúncia do teu próprio ego. E aquele que não renuncia, que não abre mão de si mesmo, esse também não pode ser discípulo de Cristo. Então a gente entende essas três vertentes de ser discípulo de Cristo, as três condições se quisermos ser verdadeiros discípulos de Cristo. E para poder ainda mais enriquecer nossa discussão, nosso tema, nosso debate, vou trazer aqui um pensamento de um teólogo, um padre, né, católico, teólogo. E uma coisa interessante é que é católico, é padre, ok, mas vamos ver o que ele pensou, vamos ver o que ele escreveu, vamos ver se faz sentido, vamos ver se tem alguma coisa legal pra gente. Não sei se os irmãos sabiam, mas os pais da igreja, a maioria era católico, entendeu? Então, vamos ver, é importante a gente saber ter esse discernimento e saber filtrar as teologias boas e as ruins dessas pessoas. Então, John Mayer, que é um padre católico, ele classificou os seguidores de Cristo em três grupos de seguidores de Cristo. O primeiro grupo, que é o mais periférico, são as multidões. Um segundo grupo são os discípulos. E um terceiro grupo, dentro desse segundo grupo, eram os 12, que eram as pessoas mais próximas ainda. Por que esse padre católico, por que esse irmão, que esse teólogo, na verdade, ele definiu assim, para chegar à conclusão de que nem todo mundo que segue, nem todo mundo que está na multidão é um discípulo. Nem todo mundo que está na multidão é um discípulo. E para incentivar a gente a buscar ser um discípulo de Cristo. Então ele falou, cara, tem a multidão. A multidão está ali, muitas vezes, pelo que ela pode obter de Cristo, pelas ações de graças, pelas bênçãos, por um milagre, ou por qualquer coisa. A multidão está ali por qualquer coisa. Dentro da multidão você tem os discípulos, que é aqueles que querem imitar os passos do grande mestre. E dentro desse grupo de discípulos tem os mais próximos. E esse deve ser o nosso objetivo, é ser um discípulo de Cristo, buscar cada vez mais essa proximidade, essa intimidade com Ele. Amém? Muito bom, né? Então fica essa reflexão. Né? O cara é católico e tal. Calma, vamos dar uma lidinha, vamos observar, vamos olhar, vamos ver, vamos analisar o que ele escreveu, o que ele pensou, o que ele pensa sobre isso. Né? Então é bom a gente sempre estar com esse olhar crítico. Mas só pode fazer essa leitura crítica quem é maduro, quem tem esse costume de ler a palavra, meditar na palavra. Então por isso que é bom a gente estar sempre lendo e meditando. Ok? Para fechar nosso estudo de hoje, eu vou trazer o que o autor da revista chamou de o tripé do discipulado. O tripé do discipulado, segundo o autor das lições bíblicas, é a palavra, a comunhão e o serviço. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, primeiramente, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na doutrina dos apóstolos, na palavra. A base para todo e qualquer discipulado tem que ser a palavra. A palavra de Deus é a maneira e o modo por qual Deus escolheu se revelar a nós. Hoje, nós não temos os apóstolos aqui com a gente para nos orientar, mas temos. Não temos fisicamente, mas temos através da palavra de Deus, através das epístolas, através das cartas escritas, através dos livros, dos evangelhos. Nós temos a doutrina dos apóstolos com a gente. Nós temos todo o Antigo Testamento com a sua ética do reino,
com a sua revelação progressiva, nós temos a palavra de Deus com a gente aqui, que é a maneira como Cristo, como Deus escolheu se revelar, especialmente com a humanidade, né? Tem a revelação geral e a revelação especial. Então a gente tem tudo isso. E a palavra, ela é a base para o verdadeiro discipulado. As escrituras são a base para o verdadeiro discipulado. Então, se você tem um discipulado, se você tem uma vida cristã que não se baseia nas escrituras, ou não tem esse hábito contínuo da meditação nas escrituras, é importante que você adquira isso, que você tenha isso, porque é nossa regra de fé e prática. É o nosso manual de fé e prática. Ah, mas é legalista, é fariseu. Calma. Vamos com muita calma nisso. Vamos com muita calma. Eu sigo a palavra de Deus porque, primeiramente, Deus me mudou internamente. Deus mexeu no meu íntimo. E como uma forma de gratidão, como forma de amor, eu obedeço, tenho prazer em obedecer aquele que me chamou, aquele que me resgatou. Isso não é farisaísmo. Isso não é legalismo. Isso é amor a Cristo. Aquele que o ama, aquele que segue os mandamentos dele e o guarda, esse aqui ama a Cristo, isso aqui ama a Deus. A pessoa que diz amar a Deus e não segue seus mandamentos, que amor é esse, né? Que tipo de amor é esse? O segundo tripé é a comunhão. A comunhão. O discipulado, ele te leva a ter comunhão, tanto com Deus quanto com seu irmão. A igreja primitiva, ela tinha muito firme essa comunhão. Essa comunhão em âmbito vertical e essa comunhão em âmbito horizontal. Eles viviam em sociedade. Esse amor a Deus não tirou eles do convívio com o seu próximo. Então a comunhão, ela é outro tripé do discipulado. Aprender a lidar com o meu irmão, aprender a lidar com o outro, aprender a lidar até mesmo com o ímpio, até mesmo com aquele que não professou ainda a fé em Cristo nesse mundo. O ser humano, né, o discípulo de Deus, ele está no mundo. Ele está no mundo. Quando a gente aceita Cristo como Salvador, nós passamos a ser cidadãos dos céus. Mas até lá a gente está no mundo ainda, a gente está convivendo com as pessoas. E é nesse convívio que a gente tem que fazer a diferença. E esse evangelho tem que nortear e tem que modificar, inclusive, a maneira que eu trato a pessoa que eu convivo todo dia, minha família, meu amigo, no trabalho, etc. Tem essa dimensão social. E também a dimensão vertical. A cruz mostra muito bem isso, ok? Então, primeira base do discipulado, primeiro elemento do tripé do discipulado, palavra, comunhão. E essa comunhão vai me levar ao serviço. Porque tu mostra que a palavra de Deus mostra no versículo 42 que eles estavam e perseveravam no partir do pão e nas orações. Ok? É uma dimensão que fica muito esquecida no nosso viver cristão. A gente acabou construindo uma igreja em si mesmada, uma igreja fechada, uma igreja que trabalha muito, é muito ativista, trabalha muito para dentro, né? Ok. Mas a gente precisa olhar também para fora, olhar o necessitado, olhar o que está acontecendo na sociedade. Parte do pão é isso. O verdadeiro evangelho, ele sim vai ter a questão social. A questão social, isso é algo para a gente refletir um pouquinho em relação a isso, pensar se a gente não está recebendo o irmão na nossa igreja, está despedindo ele com fome. É para pensar, é para refletir em relação a isso, né? Para a gente mudar nosso viver. Vimos o tripé do discipulado. E o resultado? Está lá no versículo 47 de Atos 2, Atos 2, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, só podemos ter um crescimento sadio na igreja se temos uma cultura de um discipulado saudável. E só vamos ter uma cultura de um discipulado saudável quando as nossas atividades, quando o nosso agir como igreja estiver pautado em pessoas. A gente só está gravando essa aula aqui, só está fazendo esse EBD voltado para você, para mim, para a edificação mútua, para o crescimento como cristão, como pessoa, voltado para as pessoas. A gente tem os nossos cultos de domingo e deveria ser voltado para as pessoas. Nossos encontros de casais, nossos encontros de homens, como tivemos na sexta, nossos encontros de jovens, vamos ter, se Deus quiser, no sábado que vem.
nossos discipulados adolescentes, nossas classes da escola bíblica, nosso lares de paz, voltado para as pessoas. As nossas estruturas devem ser apenas uma base para que os discípulos venham amadurecer e crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O nosso foco, o nosso alvo principal tem que ser as pessoas e não a estrutura. O problema é que durante muito tempo e durante nosso ativismo religioso, a gente tem focado muito na estrutura. E está ficando estrutura por estrutura, mas a estrutura, ou seja, todos esses departamentos, todas essas lideranças, todo esse fazer, esse ativismo, só encontra a sua real função quando ele serve para potencializar as pessoas e o discipulado. E é o que o autor da revista aqui traz entre a treliça e a videira. O que é a videira? A videira é aquela planta, né, que vai crescer. A treliça é aquela estrutura que você coloca para que a planta venha crescer. A treliça é a videira. A treliça, que é algo que é feita de madeira, não sei muito bem, não entendo muito bem disso, mas a treliça que é feita de que é uma estrutura, ela serve para que a planta, para que a videira venha o quê? Crescer. Trazendo isso para a nossa realidade espiritual e de igreja, a estrutura do corpo de Cristo, a estrutura da igreja só é bem utilizada quando serve para quê? Para que a igreja venha, para que as pessoas venham crescer enquanto discípulo. E é isso aí, meus irmãos. Espero que a aula de hoje tenha sido uma aula proveitosa. Espero que depois vocês param e reflitam nessas passagens que a gente leu aqui, de Mateus 28, de Lucas 14, de Atos 2, que dão mais ou menos as bases para o discipulado. Foi uma aula mais condensada, uma aula mais enxuta. Espero que domingo que vem nós estejamos também juntos. Antes de encerrar essa aula, eu gostaria de indicar 2 leituras aqui para os irmãos. Uma leitura obrigatória e uma leitura que vai agregar muito na vida de vocês. A primeira leitura obrigatória, a leitura obrigatória que a gente passa é esse livrinho aqui, ó, Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Esse livro aqui, ele se concentra basicamente, você lembra que eu falei que discipulado é seguir a Cristo e ajudar outros a seguir a Cristo? Esse livrinho aqui, ele se concentra basicamente na questão de seguir a Cristo. O que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo? O que é seguir a Cristo? O que é a graça salvífica, a verdadeira graça, e o que não é a graça. Então, esse livro aqui, Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, é livro importantíssimo. E esse escritor aqui, ele viveu só na Alemanha nazista, tá? Bateu de frente com o nazismo. Então, será que é um cara que entende o que está falando? Tenho certeza que sim. Livro obrigatório. Isso aqui, quem quer saber discipulado, tem que ler. A segunda orientação de leitura é esse aqui, ó, O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. É um jovem, pode-se dizer, teólogo reformado, brasileiro, que ele é filósofo, etc. E ele escreveu esse livro aqui, O Custo do Discipulado. Um livro muito interessante para quem quer também aprender um pouco mais sobre o que é o discipulado, o que é ser discípulo, o que é seguir a Cristo e ajudar outros a seguirem a Cristo. Bem fininho, mas que traz um aprendizado muito, muito grande. Amém? Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Vamos fazer uma breve oração, né, para encerrar esse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado por ter falado poderosamente os nossos corações. Agora pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar fazendo com que essa palavra venha estar frutificando os nossos corações, meu Pai. Que essa palavra venha estar influenciando, Deus, nossa mudança, nossa praxis, meu Pai, nossa mudança no nosso dia a dia, no nosso viver diário, Deus. Meu Pai, coloca a vida de cada irmão em Tuas mãos, meu Deus. Venha mais uma vez estar visitando esses irmãos que estão se recuperando dessa doença, desse Covid, Pai. E as pessoas que perderam seus entes queridos, venha confortá-las. Ou que estão passando por um momento complicado, meu Pai. Que o Senhor venha trazer o renovo, trazer o conforto, meu Pai. Nos dê um dia abençoado em Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos.